Nós aqui apresentamos, Senhor, as nossas vidas, as nossas mentes, os nossos corações, apresentamos a vida aqui, Pai, do Paulinho, a sua família, repreendemos aqui, Pai, toda a voz contrária das trevas contra a vida dele, contra esta reunião solene aqui, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor use, que o Senhor fale através da vida dele aos nossos corações nessa noite, que possamos ouvir a tua voz aqui, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Vamos meditar na palavra do Senhor. Deus tem uma palavra para a sua vida nessa noite. Olha para quem está do seu lado aí e fala assim: Deus vai falar com você. Amém. Vamos lembrar de estar intercedendo, orando, né? Só lembrando você, nós temos algumas pessoas passando um período de muita luta, de muita tribulação, né? Irmão Hermínio, essa semana fez uma cirurgia do coração. Então, já saiu da UTI, né? Foi tudo bem a cirurgia com ele, já está no quarto. Mas vamos continuar orando pela recuperação dele. Nós vamos continuar orando também pela uma garota daqui da igreja, filha do André e da Nete, a Bárbara, que tem 8 anos, que sofreu queimadura de 1º e 2º grau. Ela está internada em Curitiba. Falei com o André hoje, eles estão bem, a recuperação dela está bem. E vamos continuar orando por essa família. E também pela vida do Gabriel, filho do Emerson e da Vivian, né, com 4 meses, né, e ele precisa de um sobrenatural de Deus, e nós cremos que só o nosso Deus pode fazer o sobrenatural, né? Aquilo que é impossível para os homens, Deus pode fazer, querido, né, na vida do Gabriel. Então lembre-se, quero pedir essa semana, esteja orando pela vida do Gabriel, né, filho do Emerson e da Vivian. Nós cremos que Deus pode fazer um milagre, amém? 2 Crônicas, capítulo 7, 2 Crônicas 7, 14. Segundo Crônicas 7, 14. Presta atenção, se tem alguém do seu lado sem a Bíblia, que está sem a palavra de Deus, você repartir com ele. 2 Crônicas 7, 14. Eu vou contar até 3, nós vamos ler em voz alta. 1, 2, 3 e já. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mais uma vez, 1, 2, 3 e já. Se o meu povo. Amém. Feche os teus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós lemos aqui a Tua palavra é viva, o Senhor é poderoso, e o Senhor sabe como cada um entrou aqui nesta noite. O Senhor sabe, o Senhor conhece a nossa estrutura, o Senhor conhece os nossos anseios, o Senhor conhece este lugar, o Senhor está aqui, antes que nós chegássemos aqui, o Senhor estava aqui, o Senhor conduziu a cada um para cá, nessa hora. Por isso agora, Senhor, ministra aquilo que é do Senhor, caia por terra toda a voz do homem, toda perturbação. Nesta hora, meu Deus, nós clamamos ao Senhor, que o Senhor venha operar o milagre da transformação aqui neste lugar. Nós não queremos sair daqui como nós entramos, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, sempre quando chega o final do ano, esse é o 2º domingo, né, do ano de 2015, nós ficamos fazendo sonhos, projetos, e eu confesso que estava orando esses dias, buscando, né, há uns dias antes do final do ano, uma palavra
de Deus para a minha vida num tempo tão difícil que nós vivemos. Você é capaz de concordar comigo, você pode concordar comigo, que nós vivemos dias muito difíceis, dias de seca. O povo, a gente conversa com algumas pessoas, as pessoas estão sentindo seca. Nunca se ouviu tanto falar em corrupção, né? A corrupção, ela atinge todos os setores da sociedade, e as pessoas estão desanimadas, a seca, nós vemos pessoas, enfermidades, muitas coisas ruins acontecendo, pessoas desanimadas. As pessoas, se forem olhar para este contexto, né, o ano de 2015 vai se desenhando um quadro, às vezes, um pouco difícil. A palavra do Senhor em Atos, capítulo 3, no versículo 19 e 20, você não precisa abrir, diz assim, portanto, arrependam-se e voltem-se para Deus, a fim de que Ele perdoe o pecado de vocês, e também para que tempos de nova força espiritual venham do Senhor, e Ele mande Jesus, que Ele já tinha escolhido para ser o Messias de vocês. Aqui, queridos, há uma advertência ao povo de Deus, num tempo de declínio moral que nós vivemos, num tempo de frieza e indiferença espiritual, num tempo que nós vivemos uma parceria, nós estamos vendo a cada dia mais a parceria da igreja com o mundo. Em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 13, se você olhar aí, há uma advertência muito grave, diz assim, Deus falando, se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, se eu ordenar gafanhotos que vos consuma a terra, e se eu enviar pestes entre o meu povo, Deus estava trazendo uma advertência para o povo dele. Deus estava falando aqui com Salomão, e essa advertência era uma advertência séria, uma advertência que fala de seca, de uma seca espiritual. E a pior seca, querido, não é só quando falta chuva, a pior seca na vida das pessoas é a seca espiritual. E entre as formas de Deus punir o povo, estavam as desordens na natureza. Deus sempre trabalhou com algumas desordens na natureza para punir o seu povo. E o resultado de uma vida longe de Deus, sem um arrependimento genuíno, né, é o que nós vemos hoje em dia. As pessoas ficam secas, desanimadas. A incredulidade, ela entrou pelo meio da igreja. Querido, nós vivemos hoje uma crise de fé. As pessoas não creem mais. Nós vivemos um tempo que Deus está no céu, as pessoas até creem nele, mas Ele lá, eu aqui, quem cuida da minha vida aqui sou eu. É o que está acontecendo, incredulidade. Esterilidade, querido, não há fruto. As pessoas têm medo de falar do Evangelho. Por quê? Porque não vive. Pragas, nós vemos praga, nós não vemos praga hoje, mas nós vemos muitas pessoas que trabalham o mês todo, trabalham de sol a sol, e não vê a sua finança render. As pessoas estão endividadas como nunca. Parece que essa questão dos gafanhotos aqui, que comia toda a produção, está acontecendo hoje em dia com as pessoas estão afundadas, o cartão de crédito, estão endividadas, porque parece uma praga, parece um gafanhoto que come, que vai derrubando a vida das pessoas, porque sabe que a vida financeira faz com que a pessoa viva uma crise, peste, enfermidades. Nós vemos como nunca, né? As pessoas estão enfermas no corpo, nunca se viu tanta doença, tanta coisa ruim acontecendo. Mas o pior não é a enfermidade do corpo, é a enfermidade da alma. As pessoas estão vivendo em dependência de remédios, de medicamentos. As pessoas não conseguem mais dormir sem medicamento. Enfermidades no espírito. As pessoas estão oprimidas. Não tem alegria mais na presença do Senhor. Não tem, querido, mais júbilo na presença do Senhor. Não tem alegria em estar na casa do Senhor. Não é mais prioridade cultuar ao Senhor. Não é mais prioridade vir. As pessoas conseguem viver um cristianismo em que elas vêm uma vez por mês à igreja e está tudo bem. Eu sirvo a Deus na minha casa. Enfermidade do espírito, pessoas oprimidas.
a pessoa não consegue adorar a Deus, ela não consegue se soltar ao Senhor, mas nós podemos, querido, nos alegrar. Nós lemos aqui uma promessa de Deus, embora feita originalmente através de Salomão ao povo de Israel, mas nós podemos tomar posse para as nossas vidas, dessa promessa que o Senhor nos faz através da palavra dEle. Mas esta promessa que Deus faz através da palavra dEle, que é para mim e para você que nessa noite, Ele coloca algumas condições, desde que nós venhamos a satisfazer algumas condições que o Senhor nos impõe. Há uma promessa de avivamento espiritual. Deus quer derramar, querido, avivamento espiritual. Deus quer avivar a sua vida. Deus quer que o ano de 2015 para você seja um ano de um profundo avivamento. Em Atos 3, no versículo 19, nós lemos que tempos de uma nova força espiritual através de Jesus Cristo. Deus quer que esse seja o ano diferente para a sua vida. Deus quer que esse ano seja um ano de vida espiritual para você. E nós sabemos que todo avivamento, ele é acompanhado de um profundo arrependimento. Não existe avivamento se não há arrependimento, querido. Nós nunca vamos ser vivos se nós não nos arrependemos de forma verdadeira. E Deus começa a falar com o povo dele através deste versículo, do capítulo 7, no versículo 14 de 2 Crônicas, ele começa falando assim, ó, se o meu povo, repete comigo, se o meu povo. E aí eu fiquei perguntando, será que Deus tem um povo? Será que Deus tem um povo? Quem é o povo de Deus, querido? Existe um povo que é de Deus? Querido, nós vemos aqui Deus falando, ó, se o meu povo, existe sim, um povo que é do Senhor. Existe um povo que é escolhido pelo Senhor. Aquele que aceitou Jesus como único Senhor e Salvador. Aquele que entrou pela porta. Aquele que entregou a sua vida a Jesus. Existe uma mentira que se fala por aí, e se você entrou aqui pela primeira vez, talvez você já ouviu isso nesta noite, que todo mundo é filho de Deus. Isso é uma mentira, querido. Filho de Deus é aquele que aceitou o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Deus tem um povo. O povo de Deus é aquele que confessa com a boca Jesus Cristo, e aquele que crê verdadeiramente com o coração. Romanos 10, 9 diz assim, ó, se com a tua boca confessares a Jesus como o Senhor, e em teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Deus tem um povo. João capítulo 1, versículo 12, versículo 13, diz assim, ó, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus, nasceram de forma espiritual. Deus tem um povo. Deus tem um povo, e esse povo de Deus, querido, me permita falar com você aqui nesta noite, é um povo separado, é um povo que não se mistura com outros povos. E nós vivemos um tempo, querido, que nós não sabemos mais quem é povo, nós não sabemos mais quem é igreja. Quem é crente aqui, mais antigo, sabe que antigamente as pessoas eram vistas. Você sabia na cidade que você morava quem era crente. Hoje não, todo mundo se diz crente, todo mundo se diz cristão. Não tem diferença mais, não tem diferença mais nas atitudes, não tem diferença mais no procedimento na vida da pessoa. Você não consegue saber quem é povo e quem não é. O povo de Deus é um povo radical no que se refere a princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Nós vemos duas pessoas que mataram gente lá, crendo com Deus que não é o Deus da Bíblia, que eram radicais, defendendo aquela religião, defendendo aquele Deus que não é o Deus da Bíblia. E nós vemos o povo de Deus totalmente afastado dos princípios de Deus. Ah, não, eu acho que não tem nada a ver. Ah, hoje pode tudo. Ah, Deus é um Deus que está liberado. Querido, o povo de Deus, esse povo que Deus está falando aqui, ó, se o meu povo é um povo controlado e dirigido pelo Espírito de Deus. É um povo controlado e dirigido pelos princípios estabelecidos na palavra de Deus. Eu estava falando com jovens aqui, você tem um manual, querido.
Você tem um manual. Você precisa saber que Deus tem princípios estabelecidos na palavra de Deus, e não dá para dizer que nós somos povo de Deus, se nós não somos dirigidos por Ele, se nós não entregamos a nossa vida por Ele. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Ou seja, um povo que não vive em trevas, um povo que não tem prazer no pecado, um povo que não tem prazer nas práticas pecaminosas. Você vê aqui, não existe um meio termo, não existe esse negócio que eu estou mais ou menos, eu estou chegando agora. Não existe aqui. Deus está falando, se o meu povo, o povo dele. E em segundo lugar ele fala assim, olha, um povo que se chama pelo meu nome. Repete comigo, que se chama pelo meu nome. Pessoas que carregam o sobrenome do Senhor, ou seja, filhos de Deus, filhos do Deus Altíssimo, povo de Deus, pessoa que pertencem somente ao Senhor, que não se prostram diante de outros deuses. Querido, eu tenho uma palavra para você: idolatria é pecado. Idolatria é pecado, querido. E tem muitas pessoas que estão se prostrando perante Deus, mas pregador, você está falando numa igreja evangélica. Às vezes os evangélicos estão se prostrando perante pessoas, estão adorando outros deuses. Querido, presta atenção no que eu vou dizer para você. Nós temos ouvido aqui o pastor Josimar falar, o Deus que você tem servido, ele pode não ser o Deus da Bíblia. Um povo que se chama pelo nome dele. Jeremias 33, 3 diz assim, clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhes deu um nome que está acima de todo nome. Quando nós somos o povo de Deus, nós começamos a ser chamados pelo nome dele, e nós começamos a clamar o nome dele em todas as circunstâncias. Querido, há poder no nome do Senhor. O povo de Deus, querido, serve ao Deus verdadeiro. Nós não precisamos de estátua, nós não precisamos daquele Jesus morto, lá naquele crucifixo. O nosso Jesus ressuscitou, Ele é poderoso, Ele está aqui nessa noite, Ele tem trabalhado na sua vida. Você não adianta, não precisa mais viver em função de imagem, de escultura, ou de ídolos dessa terra, porque nós somos o povo de Deus que se chama pelo nome dEle. Quando nós chamamos pelo nome de Jesus, querido, os demônios saem. Começa a clamar o nome de Jesus lá na sua casa. Começa a glorificar Jesus. Quero dar uma opinião para você. Tira aquela música sertaneja das trevas da tua casa. Põe um cântico que engrandece o nome de Jesus. Você vai ver se os demônios não saem de lá. Começa a chamar pelo nome. A enfermidade vai embora diante do nome de Jesus. Todo mal sai diante do nome poderoso de Jesus. Todo mal tem que retroceder. Querido, e nós não temos clamado esse nome, porque muitas vezes nós não temos tido noção que nós somos povo, e que chamamos pelo nome do Todo-Poderoso, de um Deus que criou os céus e a terra. Querido, você não serve a um Deus de meia tigela, você não serve a um Deus de meia pataca, você não serve a um Deus morto, você serve a um Deus vivo. Com essa história de um pastor que estava andando na selva amazônica, e ele clamou, quando ele cai num buraco, sozinho, e ali ele clamou o nome de Jesus, e ele sentiu quando uma mão tirou ele daquele buraco e pôs ele em pé, e saiu caminhando a pessoa, e ele foi atrás. De repente essa pessoa sumiu. Por quê? Porque ele clamou o nome do poderoso Jesus Cristo. Essa promessa é para mim e para você. Se o meu povo,
que se chama pelo meu nome, e ele diz mais aqui, se humilhar diante de quem? Do Senhor Todo-Poderoso e da sua palavra. Nós precisamos reconhecer, querido, a nossa pobreza espiritual. Isso é se humilhar. Que nós somos necessitados dele. Que nós somos dependentes dele. Nós precisamos, querido, tirar um pouco da nossa soberba, achar que nós podemos tudo, que nós temos direito de tudo, e nós precisamos nos prostrar, nos humilhar diante dele. Fala assim, ó, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. O salmista no Salmo 51, no versículo 17, ele diz assim, sacrifícios agradáveis a Deus, são espírito quebrantado e coração compungido e contrito, não desprezará, ó Deus. Provérbios 16, 18, diz que a soberba, orgulho, ele precede a ruína, querido. Tiago 4, 6 diz que Deus resiste a pessoa quando ela é soberba, mas Ele dá graça, Ele abençoa aqueles que são humildes. Tem uma frase que é o cúmulo da soberba, eu tenho ouvido muito essa frase, que é assim, ó, eu acho que não tem nada a ver. Tem um monte de crente vivendo assim, ó, eu acho que não tem nada a ver. Ele não quer consultar a palavra de Deus. Ele não quer consultar o que Deus está pensando. Ele não ora, ele não busca, ele não se humilha. E ele fala assim, ó, eu acho que não tem nada a ver isso. Que não tem nada a ver aqui. Isso é soberba. A humildade, querido, presta atenção no que Deus está falando com você nessa noite aqui. Quem sabe o seu coração é um coração altivo, soberbo. A humildade é a chave que abre a porta para a bênção de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Ó, ouça o que eu estou falando para você. A humildade nos faz obedecer a palavra de Deus. Quer um exemplo aqui? Por que não se batizar? Por que não descer as águas do batismo? Rebeldia, soberba, dureza de coração, rebeldia contra a palavra de Deus, querido. O Senhor fala assim, ó, se você é povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, derrame o seu coração na minha presença. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, 6 diz assim, rogo igualmente aos jovens, ó, presta atenção jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outro sim no trato de alguns com os outros, cingivos de toda humildade, porque Deus resiste ao soberbo, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Se humilhe, derrame o seu coração na presença do Senhor. Em Mateus capítulo 11, versículo 29, Jesus está dizendo assim, olha, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde. A palavra do Senhor diz que um coração humilde, quebrantado, querido, o Senhor não despreza. E sabe o que eu estou vendo hoje em dia, querido? Deixa eu abrir meu coração, aproveitar que o pastor Josimar não está aqui. Um monte de crente que não fala assim, ó, eu determino, Senhor. Isso é um ato, querido, que não é um ato de humildade diante do Senhor. Você determina nada. Nós nos prostramos diante da grandeza do Senhor, do Rei dos Reis, daquele que é soberano sobre toda a terra, e dizemos, Senhor, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. Coração quebrantado, diante do Todo-Poderoso. Querido, nós não somos nada. Você pode ter sua conta bancária recheada, você pode ter todos os bens do mundo, você não é nada diante do Todo-Poderoso. Por isso o Senhor fala assim, olha, a palavra de bênção, se o meu povo, se você é povo de Deus, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e ele continua falando, orar. Poxa vida, nós precisamos aprender a orar. Eu estava clamando ao Senhor nesse final de ano, Senhor, eu preciso orar mais. Querido, nós precisamos ter disciplina de oração. Irmãos,
nós não conseguimos orar 10 minutos por dia. Já faz uns 5 ou 6 anos, ou 7 anos, desde quando o pastor Josimar assumiu o pastorado dessa igreja, nós estamos conclamando aqui todo domingo, você que frequenta essa igreja, você vê a liderança da igreja falando, ó, nós estamos aqui na quarta-feira orando, das 6:30 da manhã até as 21 horas. E você vê que é pouca gente que vem ali e passa 1 hora de joelho orando. Olha, querido, nós queremos a bênção de Deus, mas nós não queremos depender totalmente dEle e confiar na intervenção dEle através de uma vida de oração. Nós não conseguimos orar. Querido, olha para você, responde para você, quanto tempo você ora por dia? Como é que é a sua vida de oração? Você é povo que se chama pelo nome dEle, que se humilha, mas você ora? Você tem vida de oração? Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18, diz assim, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos que você e eu nós temos, e ele orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu, e ele orou de novo, e o céu deu chuva, e fez a terra geminar seu fruto. Homem de oração. Nós olhamos para os homens de oração, querido, não tem como você ser um crente vitorioso, não tem como Deus derramar a bênção sobre a sua vida, querido. Eu poderia estar falando assim, ó, vem para Jesus, seus problemas estão acabando. Não, mas eu estou te ensinando, estou ministrando na sua vida, você precisa orar, nós precisamos orar. Tiago, capítulo 5, versículo 16, confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, em sua eficácia, a súplica do justo, a oração do justo. Quando nós oramos, querido, presta atenção nisso. Olha aqui para mim. Fica comigo aqui, ó. Fica comigo. Mantenha-se atento. Não deixa nada tirar sua atenção, não. Quando nós oramos, a oração nos leva mais perto de Deus. Ó, intimidade com Ele. Hebreus 7, 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por Ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. A oração nos leva mais perto do Senhor, querido. Por isso que nós devemos orar. A oração, querido. E nós precisamos experimentar, faça um propósito de experimentar isso. Ela abre o caminho para uma vida cheia do Espírito Santo. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Comece a disciplina de oração. E para orar é assim, ó. Você vai começar a orar, você vai se ajoelhar e você vai ver que você fala, e passou só 30 segundos. Aí quando você começa a pôr o seu relógio, você começa a falar, hoje eu vou fazer um propósito, eu vou orar 5 minutos. Vai dar dor de cabeça, vai acabar o assunto, você não vai conseguir mais se concentrar, mas daí você ora 5 minutos, daqui a pouco você está orando 10, daqui a pouco você está orando 15 minutos, meia hora, 1 hora, e o diabo não pode com o crente que ora uma hora por dia, ou que tem vida de oração. A oração dá poder para servir. Ah, Senhor, eu quero te servir. Como é que é a sua vida de oração? Você tem orado? Você paga o preço de oração? Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. A oração faz isso. Dá poder de Deus para você servir. A oração ajuda você a vencer Satanás, querido. Ah, querido, quem sabe Satanás tem cirandado na sua vida. Começa a viver a vida de oração. Efésios 6,12 diz que a nossa luta não é contra o quê? Carne ou sangue. A sua luta não é contra o seu parente que é beberrão. A sua luta não é contra o seu filho que está nas drogas. A sua luta não é contra o seu marido que está incrédulo. A sua luta é contra principado, potestades, querido. E isso se vence de forma espiritual, com uma vida de oração. E Deus está falando, ó, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, né? E parou por aí? Não, ele fala assim, ó, buscar a minha face. Repete comigo, buscar a minha face. Deus está clamando o povo dele.
para intimidade, querido. Para você, Deus quer ser seu amigo íntimo. O povo de Deus deve buscar com dedicação a face do Senhor, ou seja, a intimidade do Senhor. Querido, nós somos chamados a viver uma vida de intimidade com Deus. Deus está querendo reavivar a sua vida espiritual, para você viver uma vida de intimidade com Ele. Presta atenção, pastor sério, querido, não fica prendendo você a Ele, Ele prende você a Jesus. Quanto mais intimidade que você tiver com Jesus, mais liberto você vai ser. Você vai ter uma vida espiritual abençoada. Você tem que ter intimidade com o Senhor. E o povo de Deus, ele deve ansiar pela face de Deus, pela presença de Deus, muito mais do que os presentes do Senhor. Isaías 55, no versículo 6, olha para mim, diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O salmista no Salmo 24, 6 diz assim: a geração dos que buscam a face do Senhor, ela receberá a bênção da justiça. Intimidade. O que significa face a face? Significa proximidade, intimidade. Foi o que Jacó experimentou em Gênesis capítulo 32, no versículo 30. Diz que aquele lugar chamou Jacó de Peniel, pois vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Ou seja, ele teve uma experiência de intimidade com o Senhor. O salmista Davi, no Salmo 27, ele disse que ele buscaria a face do Senhor a qualquer preço. Sabe o que é buscar a face do Senhor, querido? Presta atenção, Deus está falando com você. Quem sabe você está aqui nessa noite, você está se sentindo seco, angustiado, porque você não consegue experimentar da presença do Senhor. Buscar a face do Senhor, querido, presta atenção, é ir em lugares mais profundos, é sermos verdadeiramente transformados por Ele. Deus não quer que você continue vivendo a vida que você está vivendo, uma vida sem intimidade com Ele, cometendo sempre os mesmos pecados. Deus quer transformar a sua vida, e a transformação vem quando nós buscamos intimidade com Ele. Deus quer transformar a sua vida, meu amado. Você não está aqui por obra do acaso. Você não entrou nessa igreja nessa noite por sorte. Foi Deus que te trouxe a este lugar, porque Ele quer ter intimidade com você. Ele quer trazer a sua vida. Ele está te atraindo para cada vez mais próximo dEle. Você não está percebendo isso? Às vezes nós queremos tudo que o Senhor tem para dar, mas nós não queremos a intimidade com Ele. Sabe por quê, querido? Intimidade gera compromisso. Intimidade gera responsabilidade. Quando nós temos intimidade com o Senhor, nós temos que mudar algumas atitudes que nós fazemos que entristecem o coração do Senhor. Intimidade requer mudança. A intimidade requer compromisso de seriedade. E eu entendo o salmista quando ele diz no Salmo 84, no versículo 2, que ele diz assim: o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Ele tinha necessidade, o coração dele, não só o coração, a alma dele, mas a carne dele, necessitava dessa intimidade com o Senhor, de viver uma vida íntima com o Senhor. Deus quer se revelar ao povo dele, querido. Deus quer tirar o povo dele da margem da sociedade. Deus quer tirar a humilhação do povo dele, mas para isso nós precisamos buscar a face dele de todo o nosso coração. Então, vamos lembrar o versículo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. E ele diz mais aqui, tem mais, não parou por aí. Se converter dos seus maus caminhos. Repete bem alto: se converter dos seus maus caminhos. Presta atenção, irmão. Tem gente que acha que é possível ser povo sem se converter de maus caminhos. Não tem jeito. Não tem jeito, querido.
Eu estou cada dia mais aprendendo isso. Pode me chamar de religioso, pode me chamar, não tem problema não. Fundamentalista? Sou. Não tem jeito. A cada dia mais que eu leio a palavra de Deus, não tem conversa, gente. Não tem negociação. Não dá para ser povo sem se converter dos maus caminhos. O que é conversão? É mudança de direção. Sabe qual que é o problema? Nós estamos enchendo as igrejas de gente que não teve mudança. Aí sai lá fora falando que é crente e vive uma vida promíscua. Me perdoa, querido. Receba a palavra do Senhor. E sai lá fora vivendo uma vida sem testemunho, é mentiroso, compra e não paga. Por quê? Porque não se converteu dos seus maus caminhos. A palavra do Senhor era dura, o povo tinha que se arrepender dos caminhos ímpios. Oséias, capítulo 6, versículo 1, olha o que diz a palavra do Senhor. Voltemos para Deus, o Senhor. Ele nos feriu, mas com certeza Ele vai nos curar. Ele nos castigou, mas certamente Ele nos perdoará. Nós precisamos nos converter. O povo de Deus deve se converter de verdade, com sinceridade, conversão genuína. Deus está chamando, se eu preguei aqui sobre isso, Deus está chamando para você ter um encontro com Ele, querido. Deixa Ele transformar a sua vida. Abandonar o pecado, abandonar as práticas. Eu não estou aqui para condenar ninguém, eu também recebo essa palavra para a minha vida. Deus está chamando para você renunciar ao mundanismo, chegar-se a Ele, pedindo misericórdia, com o coração quebrantado, pedindo perdão, purificação. Senhor, me ajuda, eu não consigo. E para isso que existe a igreja. Jeremias, presta bem atenção nessa palavra, 25:5 diz assim, ó: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade de suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu a vossos pais, desde os tempos antigos para sempre. Convertei-vos. Convertei-vos. Convertei o seu coração. Muda a sua vida, querido. Não dá para viver uma vida dupla. Não dá mais para viver, querido, isso. Um passinho para Deus que é bom e um passinho para o diabo que não faz mal nenhum. Um passinho para Deus que é bom e a pessoa vai dançando, vai vivendo essa vida improdutiva. O Senhor está falando, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, Deus está chamando a mim e a você para uma vida nova, para uma vida abençoada. Segundo Crônicas 7:15, diz assim: os olhos do Senhor estão em busca de conversão genuína, de pessoas que se converteram, de pessoas que estão pagando preço. O Senhor está olhando, querido, para mim e para você, fala, esse é forte, ele está resistindo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, e aí a palavra começa a mudar. Olha a bênção, querido. Até agora só veio paulada. Mas o Senhor é um Deus que Ele bate e depois Ele assopra. E Ele fala assim, então, repete comigo, então, eu ouvirei dos céus, aleluia, orações respondidas. Querido, olha aqui para mim. Quanto tempo você tem orado por algo na sua vida? Querido, quantas pessoas a gente ouve falar, eu acho que Deus não está me ouvindo, eu acho que o Senhor não me ouve. Olha aqui, eu ouvirei dos céus. O Senhor está falando comigo, com você. Se você cumprir aquilo lá, não é coisa impossível, querido. Não está aqui um padrão muito elevado que nós não possamos cumprir. O Senhor está falando que se nós fizermos tudo aquilo que Ele está nos dizendo, Ele ouvirá dos céus. Estarão abertos os meus olhos, segundo a Crônica 7:15, e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Olha que bênção, irmão. Olha o que o Senhor tem para mim e para você.
Quem sabe você tem orado muito tempo por algum parente. Eu tenho visto pessoas perseverando, continua perseverando, querido, mas quem sabe Deus está te dando uma estratégia nova aqui. Eu ouvirei dos céus. Eu ouvirei dos céus. A misericórdia do Senhor começa a alcançar, Deus começa a ouvir o seu clamor. Querido, quando nós nos dispomos a obedecer a palavra dEle, a ter uma vida de arrependimento, e Ele fala mais, eu perdoarei os seus pecados. Oh, que bênção, olha que bênção, querido. E ainda mais no final do ano, presta atenção no que eu vou dizer, chega esse final de ano, querido, eu nunca vi tantas pessoas abrindo brecha na vida, depois eles vêm e ficam correndo atrás, o ano inteiro, porque final de ano extrapolaram. Esse dia chegou um irmãozinho aqui e falou para mim, me perdoa, eu fui na festa de confraternização da empresa e enchi a cara. Falei, eu te perdoo, querido, quem sou eu? As pessoas vão abrindo brecha, querido. As pessoas estão carregando culpas. Quem sabe você está aqui sentado há anos e anos no banco de uma igreja, e a culpa, ela te assombra os teus ouvidos. Satanás tem te acusado. O Senhor perdoa os seus pecados. Isaías 43, versículo 25, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Aleluia. Sabe o que eu tenho visto, querido? Eu tenho aprendido, o maior problema das pessoas, olha isso aqui, presta bem atenção, olha para mim. O maior problema das pessoas não é pedir perdão, é crer no perdão, é crer na palavra de Deus. Que quando nós pedimos perdão pelos nossos pecados, o Senhor pega os nossos pecados, como diz a palavra de Deus, lança nas profundezas do oceano. Querido, tem muitas pessoas que estão doentes, porque não conseguem se sentir perdoadas. O maior problema das pessoas é em não crer que Deus perdoa, que Deus liberta, que o Senhor, quando nós pedimos perdão pelos nossos pecados, Ele nos livra da culpa, Ele nos livra da acusação, e as pessoas estão doentes, as pessoas estão, querido, trazendo o peso da culpa, sabe, aquela dor nos ombros, sabe aquele peso que está sobre os ombros, querido? Presta atenção, quem sabe você entrou aqui nessa noite, o Senhor está falando com você, querido. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e para terminar, ele diz o quê? E sararei a sua terra. Sabe o que o Senhor está prometendo para você? Ele vai tirar a sequidão espiritual da sua vida. A seca, sabe aquela sequidão, sabe, só você sabe, querido, só você que passa as noites em claro, só Deus e você sabe as lágrimas que você tem derramado nas noites, durante as madrugadas, só Deus sabe, e você. Sabe, querido, sarar a terra significa enviar uma inundação espiritual de alegria, de fé. O Senhor quer alegrar o seu coração. O Senhor quer te fazer o povo dele cheio de júbilo. O Senhor não quer mais, querido. Não quer, o Senhor não quer isso. E eu não tenho medo de dizer aqui. O Senhor não quer ver o povo dele andando prostrado, com uma vida terrível, entristecida. Tem gente, querido, que não sorri, que não tem mais alegria, que a alegria da salvação não significa mais nada para as pessoas parecem que foram batizadas num tanque de vinagre, sei lá, mais ou menos isso aí. As pessoas estão tristes, Deus quer alegrar, Deus quer trazer júbilo de volta à sua vida, querido. Deus quer que você tenha aquela assim, como salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Deus quer fazer isso com você. Deus quer levantar você.
Deus quer tirar da sua vida, presta atenção, olha aqui para mim, Deus quer tirar, eu estou terminando já, Deus quer tirar da sua vida a esterilidade. Você vai dar fruto. Jesus é bom para você, levanta a mão. Então por que você não compartilha com as pessoas que vivem ao seu lado? Por que essa igreja ainda não encheu? É por quê, querido? Porque nós somos estéreis. Porque nós estamos entristecidos. Porque nós não vemos o fruto e a abundância na nossa vida. Porque nós não vemos a fertilidade. Porque a igreja de Cristo Jesus, presta atenção, ficou com medo da palavra prosperidade. Está todo mundo com medo de falar em prosperidade. Eu não. Porque a verdadeira prosperidade, irmão, presta atenção, ela vem de Deus. E por causa de alguém que prega uma teologia da prosperidade, o povo de Deus ficou com medo de falar em prosperidade. Eu não. Eu conheço gente que ganha 50 mil reais por mês e não é próspero, vive endividado. Eu conheço gente que ganha um salário mínimo e vive uma vida próspera. Isso é prosperidade. Isso é o que Deus tem para a nossa vida. Deus tem cura para você, querido, presta atenção. Deus quer curar, olha aqui para mim. Deus quer curar você de uma vez por todas, a sua alma. Irmão, em nome de Jesus, para de viver em função do seu passado. Olha aqui para mim. Deus quer libertar você, não importa o que você viveu na sua vida. Se eu fosse olhar para o meu passado, eu não estaria aqui agora pregando. Deixa Jesus entrar na tua causa. Deixa o Espírito Santo inundar. Deixa o Senhor sarar a sua terra, querido. Não importa o que você viveu. Deixa Jesus sarar a sua terra. Deixa Ele te libertar. Olha aqui para mim, querido. Olha aqui para mim. Você que vive a escravidão do vício. Olha aqui para mim. Jesus quer libertar você. Jesus quer te libertar, querido. Jesus quer que você viva uma vida livre. Deus não criou você para viver dependendo do tabaco. Se Ele tivesse criado você para viver dependendo do tabaco, seu nariz era virado para cima, para a fumaça sair para cima. Deus não criou você para isso, para ser escravo da cana de açúcar ou da cevada. Deus não criou você para isso. Deus não criou você para isso, querido. Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo. Sarar a terra significa libertação espiritual. Olha aqui para mim, você que vê vultos na sua casa. Você que ouve vozes na sua casa, o Senhor quer te libertar. Olha aqui para mim, querido. Chegou o tempo da sua libertação. Deus tem algo novo para você. O poder de Deus é para a sua vida. Isso aqui é para você, querido. Deus tem isso para a tua vida nesse ano. Faça um propósito em nome de Jesus. Para você mesmo. Decida ouvir a voz do Senhor. E obedecer ao Senhor. Em nome de Jesus. Quero convidar você a ficar em pé. Feche os teus olhos, querido. Aleluia. Aleluia. Feche os teus olhos. Curva a sua cabeça, querido. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite, mas você ouviu a palavra do Senhor. Feche os teus olhos, eu queria que todos fechassem os teus olhos aqui nessa noite. Você que entrou aqui nesse lugar pela primeira vez nessa noite, ou você que tem estado aqui, eu queria convidar você a fazer uma oração. Você que não sabe se você é povo ainda, vamos orar comigo, entregar nossa vida a Jesus. Se você já fez isso, faça isso de novo. Faça um bem para você, renove os seus votos
Entrega a sua vida para Jesus nessa hora. Você que está desviado, ó. Você entrou aqui nessa noite, você está desviado dos caminhos do Senhor. O Senhor está chamando você nesta noite. Repete comigo: Senhor Deus, nesta noite eu aceito a Jesus como único, suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Senhor Deus, escreve o meu nome no livro da vida. Senhor Deus, nesta noite eu rejeito todo pacto que eu tenha feito de forma consciente ou inconsciente com as trevas. Espírito Santo, entra na minha vida, me faz uma nova criatura, enche minha vida de paz, em nome de Jesus, amém. Fique com seus olhos fechados. Quem fez essa oração aqui pela primeira vez de forma sincera, levanta a mão, eu quero ver para você, eu quero ver onde você está. Amém. Mais alguém? Amém. 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 Mais uma jovem ali. Ó, tenha coragem agora, sai do seu lugar, vem aqui à frente que eu quero orar por você. Você que levantou a sua mão aí, ó, você que fez essa oração, eu vi você, o Senhor viu você, pode vir aqui à frente. Você que fez isso agora, não resista, querido, vem aqui. Aquele que me confessa perante os homens, ele vai ser confessado. Você que levantou, não tenha medo. Se você está do lado dessa pessoa que ergueu a mão, traga ele aqui à frente, nós vamos orar. Nós vamos orar. Nós vamos orar pela tua vida. Deus começou uma mudança na tua vida aqui. Se você entregou de forma consciente a sua vida a Jesus nessa noite, se você quer começar uma nova caminhada com Ele, olha aqui para mim, vocês aqui, ó. E você que não teve coragem de vir aqui à frente, olha aqui. Se você fez essa oração de forma sincera, olha aqui, querido, olha aqui para mim, jovem. Que se diz biblicamente amém. Estava esperando você, amado. O que está acontecendo aqui nessa noite? Vocês, isso não é religião, isso é cristianismo puro e verdadeiro. Vocês estão aceitando a Jesus como Senhor e Salvador da vida de vocês. Não estou dizendo aqui que vocês não vão mais ter problema, não estou dizendo isso. Os problemas continuam, mas o que eu tenho certeza que vocês têm a partir de hoje é um Deus poderoso do lado de vocês. A vida de vocês nunca mais vai ser a mesma. Amém? Por isso nós vamos orar por vocês. Estenda a mão aqui, igreja. É dia de festa, é noite de festa aqui. Senhor Deus, nós glorificamos a Ti. Porque essas pessoas, Senhor, entenderam que precisam ser povo, que precisam de uma nova vida. E nesta hora, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar esses Teus filhos, que nesta noite se rendem a Ti, entregando a vida para o Senhor, o único Senhor e Salvador da vida deles. Escreve o nome deles no livro da vida, Senhor, e que eles venham a cada dia mais desejar a Tua presença, em nome de Jesus. Pode ficar aqui vocês. Se tem alguém aqui nessa noite, querido, eu sou o primeiro, tá, que precisa se arrepender de algo. Eu sou o primeiro a estar aqui, tá? Você precisa renovar alguns conceitos diante do que eu preguei aqui. Vem à frente, o Senhor quer fazer o altar da sua vida nessa noite. Você tem um altar aqui, é no altar, Senhor, que nós derramamos o nosso coração. Saia do seu lugar. Você que deseja começar esse ano de forma diferente, tá? Vem à frente aqui, nós queremos orar com você nessa hora. Sai do seu lugar, isso, venha mesmo, não se segure aí. Você que é povo, que quer se humilhar mais, você quer fazer um propósito de orar mais, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos cantar essa canção. Cante ao Senhor. Se tudo está difícil e a multidão já te cansou, o meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé, o meu Deus entra na guerra, peleja por você. Sai do seu lugar, ainda há tempo. Levante os teus olhos
vejo sobrenatural. Quem tem promessas de Deus vence o mal. Levante os teus olhos, querido. Levante os teus olhos e veja o sol. Isso, cante, querido. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Venha, venha. Eu morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre, não desiste, não. E tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre, não desiste, não. E tenha fé. Vamos do início. Diga mais uma vez, creia nisso. Se tudo está difícil, a multidão já te cansa, está cansado, querido. O meu Deus nunca falha. Se a luta é grande, querido, eu não sei, Deus sabe. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entrar na guerra, peleja por você. Pode dizer para a pessoa que está do lado, se quiser, pregue para ela. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos, amado. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence. Diga ao Senhor, creia na promessa dele. Diga, não morrerei. Quem tem promessa de Deus não morre, não desiste, não. E tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre, não desiste, não. E tenha fé, a fé de Abraão. Segura na mão de quem está do seu lado e diga para ele: levante os teus olhos e veja o sol. Diga para ele: quem tem promessa de Deus vence o mal. Mais uma vez, diga para ele: levante os teus olhos. Levante os teus olhos. Deus quer levar você a lugares mais profundos. Vence o mal. Vamos orar. Senhor Deus, nessa noite a Tua palavra mexe com a gente, nos incomoda, Senhor. Eu peço mesmo que o Espírito Santo continue perturbando os meus irmãos, de forma, Senhor, que nós venhamos ter uma vida diferente. Ah, Deus, nós ouvimos nesta noite: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Senhor, nós nos firmamos nesta palavra. Nós buscamos a Tua face nesta noite. Nós buscamos intimidade. Nós nos humilhamos aqui diante do Senhor Todo-Poderoso. Senhor, o Teu povo aqui nesta noite, derrama o coração. Essas vidas que entraram aqui neste lugar, derrama a vida na Tua presença. Senhor, nós pedimos ao Senhor: tira a sequidão da nossa terra, dos nossos corações, dos nossos sentimentos, da nossa alma. Jesus poderoso, Senhor Deus, Deus verdadeiro, Deus grande, nós recorremos a Ti nesta hora. Olha para o clamor do Teu povo, olha para estas lágrimas derramadas aqui no Teu altar. Jesus, Jesus, nome que está acima de todo nome, nome poderoso, nome grande.
Senhor dos senhores, Santo, Deus maravilhoso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós te exaltamos, te agradecemos, Senhor, porque existem compromissos reatados aqui nesta noite, Senhor, pessoas que desejam andar em plenitude, sim, com lutas, sim, com dificuldades, sim, sim, Senhor, mas nós sabemos que nós temos o maior é o que está em mim, do que aquele que está no mundo, o Senhor poderoso, que nos leva e nos conduz em triunfo, em nome de Jesus, amém. Querido, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre a tua vida e te dê muita, mas muita paz, em nome de Jesus. Não saia pela porta sem dar bons abraços. Que bom que você veio aqui nessa noite, em nome de Jesus.